Existem três atitudes espirituais que todos os crentes nunca devem se esquecer em qualquer época da sua vida: o exame próprio, a confissão dos pecados e a reconciliação dos desentendimentos. Todos os dias nós precisamos ter em mente essas três práticas, especialmente quando a gente vai se aproximar de Deus para adorar, quer seja através do rito do batismo, quer seja da Santa Ceia e quer seja também da questão do preparo para a volta de Jesus. A lição de hoje vai focar nesses aspectos vitais, símbolos de purificação. Não saia daí. Hoje é 14 de novembro de 2025. Chegamos novamente à sexta-feira, dia da preparação. E hoje, como de praxe, a gente faz o que a gente chama na lição estudo adicional, e que eu estou traduzindo sempre como uma recapitulação geral da lição. A lição dessa semana foi muito marcante para nós, muito especial, porque ela trouxe para nós as lembranças do passado, os ritos praticados no passado por Israel, por ordenança de Deus, ditos para Moisés e depois revistos por Josué e aplicados no Novo Testamento pelo próprio Cristo, para nos dar a dimensão da profundidade do que eles significavam e da amplitude a que eles chegaram agora, na época em que nós, pós-Cristo, pós-paixão de Cristo, temos que praticar em nossa jornada. Olha, voltando aqui à história de Josué, na lição de hoje, a gente vai ter dois fatores, ou seja, duas práticas memoráveis de Josué. A primeira, quando ele chega no Monte Ebal. Nós vimos na lição de ontem que o Monte Ebal era o Monte das Maldições. E no Monte das Maldições, todo pecador tem que pagar com a sua própria vida, a ser eliminado. Porque a maldição é fruto do pecado e o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus pede para Josué fazer exatamente sobre o Monte Ebal, que era o Monte da Maldição? Ele pede para fazer duas coisas. Primeiro, lavrar com argamassa um monumento. E nesse monumento escrito a lei dos 10 mandamentos e, além da lei dos 10 mandamentos, as leis que Moisés escreveu no livro. Ou seja, não se aparte da lei de Deus, mas também não deixe de praticar as instruções à parte da lei de Deus. Feito isso, ao lado desse grande monumento, visível para que todos percebessem, se recordassem, Deus pede, faça também agora o altar, né? E nesse altar que você vai construir, você me adora. Então nós encontramos aqui agora um rito de adoração no Monte da Maldição. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que eu só não vou destruir você, não vou apagar você de vez aqui no Monte da Maldição, porque você está tendo a oportunidade de me adorar. E através da adoração, eu vou pacificar a minha ira contra você. E não vou destruí-lo agora. Contanto que você se arrependa, conforme eu disse para vocês no início da lição, que você tenha a sua confissão pessoal, que você confesse os seus pecados e que você reconcilie as suas faltas com o próximo. Esse exame pessoal interior é o primeiro passo. A confissão do pecado vem em segunda instância e a reconciliação com as pessoas em terceira instância. Olha que dica fenomenal, divina para nós. E diante de todo esse aspecto, essa visão geral, esses valores que Deus quer que a gente construa e tenha guardado em mente, a gente pode agora fazer uma pincelada sobre os rituais do Velho Testamento e os rituais do Novo Testamento.
Os rituais do Velho Testamento são três: a circuncisão, a Páscoa e o altar de adoração. Então, analisando esses três aspectos que a lição traz para nós, a gente vai encontrar aqui algumas coisas muito importantes. Por exemplo, no ritual da circuncisão, lá original, dado por Deus a Abraão, Deus estava querendo formar com Abraão uma aliança. A circuncisão seria o sinal de compromisso e de lealdade e de identidade de Abraão com essa aliança. Deus disse para Abraão: você vai crescer e vai se tornar uma grande nação. E o símbolo de crescimento, de fertilidade, era o órgão genital de Abraão. Agora Deus fala assim: eu quero que você faça a circuncisão, que era remover a pele do prepúcio. Ao remover a pele, Deus estava dizendo: você vai prosperar e vai ser uma grande nação, mas não sem mim. Essa prosperidade, quando ele olhasse para o seu órgão genital, ele ia se lembrar: a minha prosperidade está vinculada à lealdade a Deus, o meu compromisso com Deus. É Deus que vai me fazer prosperar. Que coisa maravilhosa olhar para isso, né? Quando esse ritual da circuncisão agora é falado para Israel, estava mostrando a identidade na comunidade da aliança. A remoção do prepúcio apontava de forma vívida a remoção do antigo status. Israel era escravo de Faraó e agora ele tinha saído da desgraça do Egito e estava sendo liberto. Ao olhar para o seu órgão genital, todo judeu se lembraria: eu fui liberto por Deus. Era essa a importância da circuncisão. No segundo rito, que agora a gente aplicando isso ao Novo Testamento, a circuncisão ela deve ser feita no coração. Paulo fala sobre isso. Os profetas anteriores, como Jeremias, já falavam da circuncisão do coração. E aí, quando nós hoje precisamos circundar nosso coração, a cerimônia da circuncisão foi substituída pela cerimônia do batismo. Quando a gente faz uma mudança de vida, e o batismo é um sinal quando a gente se lembrar do batismo, olhar para o batismo, lembrar que fizemos um compromisso com Deus, e a nossa prosperidade espiritual depende de Deus. É uma nova criatura, um novo nascimento. Agora, quando a gente vai para o ritual da Páscoa, que é a segunda cerimônia, o segundo rito do Velho Testamento, ela estava conectada a duas coisas. A primeira, a libertação da escravidão, e também conectada à celebração agrícola que marcava o início da temporada da colheita. No centro do ritual estava o sacrifício do cordeiro. A Páscoa era um símbolo de libertação, de passagem de um estado anterior para um estado posterior. Substituindo a Páscoa, foi implantada a ceia do Senhor. Toda vez que a gente celebra a ceia, a gente comemora a morte de Cristo, o passado, a ressurreição de Cristo, o presente, e a nossa glorificação no futuro, a vida eterna. A volta de Jesus, quando Ele vier, e a nossa revestimento da nossa vida da imortalidade. Enquanto a Páscoa, a ceia do Senhor, substitui a morte, a Páscoa após a sua morte, nós temos então essa dupla interpretação. Enquanto na Santa Ceia chama a nossa atenção para o Deus que fez por nós no passado, aponta para o Deus que realizará por nós no futuro. E por último, os altares. Os altares do Velho Testamento, eles tinham a intenção de mostrar a misericórdia de Deus pela humanidade. Quando um pecador construía um altar, ali ele se ajoelhava, confessava seus pecados, fazia oração intercessória e ali ele fazia um novo culto de ação de graça e relembrava os atos memoráveis da glória de Deus no passado entre eles.
Como isso se aplica hoje a nós nos dias de hoje? O altar é substituído pelo Calvário. O Deus que se tornou o Cordeiro oferecido, uma vez por todas, em Hebreus 10, verso 10, ele põe por terra todo esse sistema de ritual de Páscoa e de sacrifício no altar. Em Cristo, o altar da morte se torna a porta de entrada para a vida. Hoje a igreja pratica, então, a nossa adoração, o nosso culto de matutino e vespertino, onde a gente celebra as vitórias por Deus, dadas por Deus para a nossa redenção final. Cada dia devemos consagrar a nossa vida e nossa existência ao Senhor e pedir que Ele reine sobre nós. Que Deus te ajude nessa lição e que você possa ser feliz ao estar na presença de Deus em 3 momentos marcantes: no batismo, na Santa Ceia e no culto matutino e vespertino, que é o erguimento do altar. E também na presença na igreja, na adoração em comunidade. Vamos orar. Pai, nos dá a sua bênção, que a lição recapitulada hoje seja aplicada em nossa existência. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?